Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos começar fazendo a correção da atividade. Ok, meus amores? Então, gostaria que você se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Por favor, abra seu módulo na página 296. Nós iremos fazer a correção da atividade. Eu vou falar bem devagar para que você possa corrigir sua atividade. Ok, meus amores? Então, vamos começar. Eu leio daqui e você lê daí. Então, o que a questão nos pede? Junte as sílabas abaixo e forme o nome de 9 povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. A mesma sílaba poderá ser usada mais de uma vez. Então, nós vemos aí várias sílabas muito bem coloridas, não é? Muito bonitas. E vamos lá. Vamos para os primeiros nomes. Indígena, aí você vai escrever aqui indígenas, portugueses, africanos. Vou repetir. Indígenas, portugueses e africanos. Aqui, vamos lá. Italianos, espanhóis, japoneses. Ok, meus queridos? Então, vou repetir. Italianos, espanhóis, japoneses. Logo aqui, alemães, sírios e turcos. Ok? Vamos lá. Assinale V para as alternativas verdadeira e F para as alternativas falsas. Os indígenas já habitavam as terras que hoje formam o território brasileiro. Verdadeiro. Os africanos foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o nosso país, onde já viviam os indígenas. Falso. Não foram os africanos que primeiro chegaram, certo? Próximo. A formação do povo brasileiro ocorreu com o encontro de diferentes povos. Verdadeiro. Ok? Vamos lá. Agora, reescreva a alternativa falsa no caderno, tornando-a verdadeira. Então, quem primeiro chegou antes dos africanos que chegaram ao território? Os portugueses. Isso, os portugueses foram os primeiros a chegar no território onde hoje é o nosso país, ok? Vamos lá. Substitua os desenhos por letras, complete as frases e descubra algumas contribuições de diferentes povos para a cultura brasileira. Uma atividade bem interessante, não? Então vamos lá. Vamos para a primeira. A capoeira é uma prática que mistura dança, esporte e música. Vou repetir. A capoeira é uma prática que mistura dança, esporte e música. Atualmente, é considerada patrimônio cultural brasileiro. Essa prática foi herdada dos africanos. E aqui você vai colocar africano. Ok, meus queridos? Vamos avançar. Próximo. Letra B. Palavras como jacaré, peteca e açaí, palavras como jacaré, peteca e açaí, presentes em nosso vocabulário, são de origem indígena. São de origem indígena. Vamos avançar. Letra C. As festas juninas foram trazidas pelos povos portugueses. As festas juninas foram trazidas pelos povos portugueses, ok? Vamos lá. Aqui nós temos na quarta questão, vocês irão realizar uma entrevista. E eu gostaria de ouvir essa entrevista, então, por favor, envie para o grupo de WhatsApp através de áudio, tá certo? Vamos avançar. Então, qual é o nosso próximo conteúdo, professora? Então, vamos lá para o nosso próximo conteúdo. Crescimento da população brasileira. Nós vimos inicialmente a formação do povo brasileiro, ou seja, a formação da população brasileira. Nós vimos as contribuições culturais que os povos que vieram para o nosso Brasil, a partir da sua formação, foi sendo construída a população brasileira.
Agora nós vamos ver como essa população vem crescendo ao longo da história, tá certo? Vamos avançar. Crescimento da população brasileira. Você lê daí que eu leio daqui. Somando cerca de 208 milhões de pessoas em 2018, o Brasil ocupa o quinto lugar, e aí eu já convido você para sublinhar, quinto lugar entre os países com maior número de habitantes do planeta. Olha só, nós estamos na quinta posição. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população brasileira apresentou um intenso crescimento a partir do século XX. Observe o gráfico. E é sempre importante a gente fazer uma leitura visual com muita atenção, tá certo? Título do gráfico: Brasil, crescimento da população. Esse gráfico, olha só o tempo aqui. 1872, nossa, 1872 a 2018. E aí você vai observar essa linha aqui, ó, de 1972, 1872 a 2018. Como cresceu, não é? Olha só. Então vamos avançar. Qual era a população do Brasil em 1872? E aqui você vai observar, olha só, a bolinha aqui. Menos de 20. 20 o quê? Vamos lá? 20 milhões de habitantes. Nossa, menos de 20 milhões naquela época, né? 1872. A população era de 10 milhões de habitantes. Olha só, 10 milhões de habitantes. Qual era a população do Brasil em 2018? Em 2018 já tínhamos 208 milhões de habitantes. Terceira, em quantos habitantes a população brasileira aumentou entre os anos de 1872 e 2018? Nossa, aproximadamente 198 milhões de habitantes. Um crescimento expressivo, não é? Como é possível observar no gráfico acima, a população brasileira não parou de crescer entre 1872 e 2018. Esse crescimento se tornou mais acentuado a partir da década de 1940. Vamos observar o crescimento natural da população. E o que é que nós chamamos de crescimento natural? Para compreendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Olha só, observe as informações a seguir. Taxa de natalidade indica a quantidade de pessoas que nascem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Então, vamos lá, vamos para a conceituação. E aí nós vamos observar esse gráfico. Tema do gráfico: Brasil, crescimento natural da população entre os anos 1900 e 2020. Olha só o gráfico. E aí, olha, lembra que essas setinhas aqui, ó, mostra taxa de mortalidade, crescimento natural. Vamos lá para a taxa de mortalidade. Indica a quantidade de pessoas que morrem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. E o crescimento natural? O crescimento natural é conhecido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população, ok? Verifique no gráfico que, quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural e que, quanto menor a distância entre essas linhas, menor é o crescimento natural da população. As mudanças nessas taxas, mortalidade e natalidade, ao longo do tempo, devem-se a diversos fatores, que serão apresentados a seguir. Vamos lá. As diferenças, por que houve esse crescimento? Tá certo? Vamos lá. Um dos primeiros fatores, avanço na área da medicina e da saúde. As novas descobertas da medicina, como novos medicamentos e vacina, além das campanhas de prevenção de doença, propiciaram a redução da mortalidade.
a expansão do saneamento básico. Vamos lá. A ampliação e a melhoria dos serviços de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgoto e de resíduos sólidos, lixo, trouxeram melhores condições de higiene e saúde à população. Com isso, reduziu-se a proliferação de doenças como a cólera, a hepatite A e o número de filhos por mulheres. Atualmente, o número de filhos por mulher tem diminuído. As mulheres, ao assumirem carreiras profissionais, deixaram de se dedicar apenas aos afazeres domésticos. Esse fato, somado ao desenvolvimento de métodos contraceptivos, acarretou na diminuição do número de filhos por mulheres. Vamos lá. A vinda de imigrantes. Então, nós vimos aí que alguns fatores que foram e são importantes foi o que possibilitou o aumento da população. E agora vamos conhecer um outro fator, que é a vinda de imigrantes. Além dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira, citados anteriormente, entre meados do século XIX e do século XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vindas, principalmente de países europeus e asiáticos. No período entre 1870 e 1950, por exemplo, a população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4,6 milhões de habitantes. Olha só, população total do Brasil. Então, vamos entender. Nós vimos os fatores que contribuíram para o crescimento da população, nós vimos a conceituação do que é taxa de natalidade, crescimento natural e taxa de mortalidade. Nós vimos que esses fatores, que esses conceitos, nos ajudam a compreender como a população brasileira cresceu tanto, não é verdade? E a população total do Brasil. A população brasileira vem aumentando a cada ano, ainda que em um ritmo mais lento do que o do século XX. E aí vemos aí um outro gráfico. Brasil, população de homens e mulheres. E aí nós vamos ver que a porcentagem do número de homens é bem menor do que o número de mulheres. 48% são homens e 52% são mulheres, ok? Vamos lá. Cidadania no dia a dia, as conquistas das mulheres. E aí nós vamos ler, tá certo? A título de informação também, e aí a gente vai construir opinião, tá certo? Até 1932, no Brasil, as mulheres não tinham direito de votar ou de se candidatar a um cargo político. Muitas delas eram proibidas de estudar e podiam dedicar-se apenas aos afazeres domésticos. Ao longo do tempo, as mulheres passaram a reivindicar a igualdade de direito em relação aos homens, persistindo conquistaram direitos como votar, estudar e seguir uma carreira profissional. Atualmente, muitas mulheres têm salário menor que os dos homens, embora ocupem o mesmo tipo de cargo. Converse com seus colegas sobre esse problema e como isso pode ser resolvido. Então, nós vamos fazer essa leitura e a nossa conversa vai ser receptiva e interativa também lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que você possa realizar as suas atividades que estão propostas no roteiro com alegria. Beijos e até a próxima!